Graça e paz. A reflexão de hoje é sobre o dom profético. Paulo disse que devemos buscar com zelo os melhores dons, mas ele afirma que, principalmente, o dom de profetizar. Olha só o que está em Oséias 2:13. Mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir a Israel do Egito e por um profeta ele foi guardado. Então, no Antigo Testamento, profeta quer dizer vidente, aquele que via, que tinha visões. Via o quê? O reino espiritual, o invisível para os olhos naturais. E a palavra grega profeta significa aquele que fala em nome de um Deus e interpreta a sua vontade para o homem. No Antigo Testamento, além do profeta ser chamado de vidente, era chamado também de homem de Deus, mensageiro do Senhor, atalaia. Então, era a boca de Deus, o profeta, para indicar o que estava no oculto e no escondido e trazer à luz a revelação da vontade de Deus. A missão do mensageiro do Senhor é exatamente essa: revelar a vontade soberana de Deus. Não só o dom profético está relacionado com o que vai acontecer no futuro, não só isso, mas ele revela em sonhos, em visões, em profecias, os laços armados do passarinheiro para que possamos nos preparar para uma guerra. Quando o Senhor nos revela em sonho as artimanhas malignas do adversário da nossa alma, não significa que vá acontecer aquilo. O que Deus está nos dizendo é: olha, existe esse planejamento maligno. É necessário que você busque no jejum, na oração, na minha palavra, armas poderosas para você vencer. E o livro de Jó, ele diz que Deus fala ao homem por meio de sonhos 1, 2, 3 vezes, mas o homem simplesmente não dá ouvido. Mas a função desses sonhos, dessas visões, é exatamente livrar a alma da morte e livrar o homem da soberba. Por quê? A soberba precede a ruína. E olha só, profetizar vem do hebraico nabari e traduz ideia de transmissão da mensagem divina sob a influência de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Isso em termos bíblicos. Olha, interessante, né? Qual é a importância do ministério profético? Esse ministério é reconhecido também no Novo Testamento. Como eu já falei no início dessa reflexão, Paulo nos ordena buscar com zelo os melhores dons. Então, Provérbios também diz: sem profecia a igreja se corrompe. Provérbios 29:18. O que é a igreja? A igreja é um ajuntamento solene. Vem do grego eclésia, que quer dizer ajuntamento, assembleia. Então, sem a profecia, esse ajuntamento de pessoas, essa comunidade, essa reunião, ela vai se corromper. A profecia, ela vai simplesmente direcionar ao querer de Deus. Então, olha o que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, no versículo 25. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com os nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Então, profetizar é mais do que predizer coisas futuras. Na dimensão espiritual, o profeta, ele vai enxergar com os olhos não naturais, mas espirituais, o laço do passarinheiro que está armado. Ele vai verificar uma bênção futura que Deus está prestes a entregar. Por quê? Porque muitas vezes na caminhada da vida, tantas pedras, tantas dificuldades, obstáculos, que nós precisamos de uma mensagem futura que nos garanta que algo bom vai chegar para nós, que é aquilo que nós queremos muito para dar um
impulso na caminhada está chegando. E Deus, Ele usa sim os seus profetas para confirmar aquelas bênçãos que estão na região espiritual, mas que ainda não se materializaram. E olha só o que está em Atos 3,18. Mas Deus assim cumpriu que já dantes, pela boca de todos os profetas, havia anunciado que o Cristo havia de padecer. Olha só. Quando Jesus vem para cumprir o seu ministério terreno, os livros proféticos, os salmos, toda a Torá, todos os livros históricos, de alguma forma, estavam remetendo para Cristo, que é o Verbo, que é a palavra, que se fez carne e que habitou no nosso meio. E nesses livros já estava escrito que Cristo iria padecer. Isaías 53 nos relata como seria. Sem nenhuma aparência, sem nenhuma formosura, Ele iria ser moído pelas nossas transgressões, Ele iria ser traspassado, nos ombros dele recairiam os nossos pecados, pelas pisaduras dele iríamos ser sarados, tanto da doença espiritual como da física. Isso já era um oráculo divino, profético, anunciado sobre Cristo. Na nossa vida também é assim. Pela palavra de Deus, nós podemos ter a confiança, nós podemos entender que Ele nos revela os laços malignos, as armadilhas espirituais para que possamos nos revestir de toda a armadura de Deus e vencer o dia mal. Ele também nos conta as bênçãos que estão reservadas para nós. Por meio de sua palavra, por meio de um sonho, por meio de uma palavra profética, daqueles que, pela vontade de Deus, receberam o dom de profetizar, porque os dons espirituais são 9 relatados na carta de Paulo aos Coríntios, e um deles é o dom de profetizar. E não é qualquer um que tem. A Bíblia diz que os dons são dados conforme apraz a Deus, mas aqueles que receberam esse dom, eles falam pelo Espírito Santo de Deus o que há de vir, ou o que está no oculto para vir, tanto do lado do bem quanto do lado do mal. Quando nos é revelado o que está reservado do lado do mal, qual é a providência que temos que tomar? Orar, jejuar, pedir reforço espiritual. Muitas vezes a guerra não é só contra espíritos que podemos sozinhos vencer, não, é por principados, potestades. E nesse caso temos que buscar reforço. É por isso que temos que congregar. Então, não somente as bênçãos são anunciadas por meio das profecias, mas toda a vontade de Deus é ali revelada para que possamos nos enquadrar no querer perfeito, bom e agradável dele. E olha só, quantas são as promessas de Deus? Todas têm nelas o sim. Porquanto? Por Jesus é o amém. A Bíblia diz que as promessas são cumpridas. Josué disse todas as boas palavras de Deus foram cumpridas, nenhuma só caíram. E Josué conduziu aquele povo todo, sendo líder, sucessor de Moisés. E ele, no final de toda aquela história, quando ele já tinha vivido todo o seu caminhar de guerreiro, de líder, ele foi fazer um balanço e disse: nenhuma das boas palavras que Deus falou se perdeu. Nenhuma. Todas foram cumpridas. Amém? A reflexão que eu tenho para mim e para você hoje é: eu tenho promessas, você tem promessas. Eu já recebi muitas palavras proféticas, tanto por meio da palavra de Deus, que é a Bíblia, tanto por meio de vasos do Senhor, que assim são chamados no meio evangélico. E eu creio que muitas já se cumpriram e outras ainda virão a ser cumpridas. Amém? Vou repetir Oséias 2,13, que é muito forte.
esse oráculo divino. Mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir a Israel do Egito e por um profeta foi ele guardado. Olha só, Moisés é esse profeta que Deus está se referindo em Oséias, que conduziu todo o povo do Egito até a terra prometida. E por ele foi guardado. Em que sentido? É Deus quem nos guarda. Mas, para que sejamos guardados, é necessário um agir natural de nossa parte, para que possamos enxergar as mãos protetoras de Deus sobre nós. Moisés passou ali estatutos, normas, para que bem o povo fosse e recebesse das mãos divinas a proteção. Durante a caminhada no deserto, pão não faltou, roupa não faltou, calçado não faltou. E eles conseguiram chegar à terra prometida, aqueles que creram. Então, a minha mensagem para mim e para você hoje é: vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com os nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Somos benditos. Amém? Até a próxima. Graça e paz. Gestão da espiritualidade. Como vencer inimigos invisíveis. É um livro que o Senhor me ordenou a escrever. Aqui são descritas 8 armas poderosas em Deus que vão nos ajudar a vencer o dia a dia, principalmente as batalhas no campo da mente. Para adquirir a versão física, entre na descrição desse vídeo. E se quiser a versão e-book, o link estará na descrição do vídeo, que vai redirecionar ao site do Amazon.